Santo Deus de Israel, mais uma vez nós nos apresentamos e te pedimos, por amor do teu santo nome, venha sondar os nossos corações e revelar, Pai, os segredos ocultos, ó Senhor meu Deus, da tua palavra, da tua verdade, Senhor, para que nesta terra nós possamos viver a vida que a tua palavra assim o diz, Pai. Nós já pedimos a esse Deus que Ele venha sondar os nossos corações, nós já pedimos a esse Deus que Ele nos leve mais fundo no conhecimento dEle. É isso que nós precisamos. Nós somos povo de Deus, você é povo de Deus. Se nós ainda temos tribulações nos alcançando, se ainda o dardo do inimigo está ainda penetrando em nossa casa, em nosso casamento, no nosso trabalho, se ainda o dardo do maligno ainda está penetrando no nosso íntimo, é porque realmente nos falta ainda conhecimento desse Deus, que se transforma no escudo protetor de nossas vidas. A palavra de Deus, quando você a conhece, ela se torna um escudo que te protege, porque em qualquer situação, quando alguém vai fazer o mal para esta pessoa que está protegida, esta pessoa tem a palavra de Deus dentro de si para rebater a palavra negativa. É assim que funciona. Muitas pessoas pensam numa proteção diferenciada. Meu amigo, Jesus esteve aqui na terra como um homem comum. Como que ele se defendeu dos ataques dos religiosos, dos perversos, dos que queriam matá-lo e destruir antes que a obra fosse consumada? Ele se defendeu com a palavra. Quando você tem a palavra, meu amigo, o diabo vem plantar uma discórdia, vem plantar um mal na sua casa, na sua mente. Você tem a palavra de Deus para rebatê-la. Isso quer dizer, a flecha do inimigo vem, ela bate, mas não entra. Tudo é muito bom na igreja: cantar, louvar, bater palmas, participar de eventos, festas, mas isto não é o poder para vencer aquele que está lá fora, armando armadilhas diariamente para destruir você, para destruir a sua casa, seu casamento, para destruir a sua família, para destruir o seu trabalho. Meu irmão, quando você tem conhecimento da palavra de Deus, você tem autoridade, força. Mas o que é conhecer? Quem é que tem conhecimento da palavra? Meu amigo, não é só ler a Bíblia. Quem é que pode dizer, eu tenho conhecimento? Somente aquele que lê ou ouve e pratica. Ele pratica justamente porque ele conhece. Quem pratica a palavra de Deus pode dizer, eu a conheço, ou pelo menos nas áreas que ele está praticando. Amém? Abrimos a Bíblia em Isaías 53 e olha, é dia de você tomar posse mais uma vez. Por quê? Porque você é de Deus. O diabo não tem capacidade de criar uma pessoa como você. Você não é do diabo, você é de Deus. Isaías 53, versículo 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Isto foi profetizado por esse glorioso Isaías 700 anos antes da vinda desse Senhor Jesus Cristo. Isaías, usado pelo Espírito de Deus, já estava falando
o que Jesus viria a fazer. Porque Deus estava enviando Jesus para levar sobre si toda a doença, toda a dor, todo o sofrimento que porventura nós iríamos sofrer. Pensa nesse homem profetizando a vinda do Filho de Deus. Que sede que ele estava ali. Certamente eu não vou estar lá, mas ele virá, e as gerações futuras vão desfrutar de dias maravilhosos, onde que o inimigo não mais reinará, onde que as famílias viverão em paz, onde que os filhos viverão em paz, os pais, os casamentos em paz, vida verdadeira. Ele já profetizava isso 700 anos antes. Pensa a fé desse homem, ele já falava isso. E porque nós tivemos no passado homens como Isaías, é que a vinda de Jesus se materializou. Por quê? Porque até a vinda do Filho precisava primeiro ser profetizada. Se você quer a vinda do reino de Deus para si, para a sua família, para o seu trabalho, você precisa profetizar a vinda desse reino. Você já precisa declarar, primeiro acreditar que você é de Deus. Você precisa acreditar, eu sou de Deus, e eu tenho certeza da vinda desse Senhor glorioso, desse reino maravilhoso, na minha casa, na minha família. E o inimigo vai se levantar contra você, contra essa ideia, contra esta força que está dentro de você. O inimigo vai querer dizer que não, mas você vai dizer que sim. Eu creio, a minha vida muda a partir de agora. Alguém pode levantar aqui e dizer assim: mas Jesus já veio. Sim, mas você tem visto o povo tomando posse dessa bênção? Você tem visto as pessoas tomarem posse dessa promessa de serem curados, de que Ele veio e tirou todo o sofrimento? Você tem visto isso? E é aí que entra a igreja, é aí que entra o Espírito Santo de Deus agora, para dizer que você pode, que Ele existe, e que o sofrimento que você está passando, Ele leva sobre si hoje. Desde que você pare para ouvir o Senhor, abra a mente, o coração espiritual, e deixe a palavra penetrar em seu íntimo, e dizer assim: eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Meu irmão, você precisa desejar isso. Ele já profetizou. Tenho certeza da vitória do povo de Deus. Ele vai vir e vai levar sobre si toda essa dor que nós estamos sofrendo. Ele vai tirar toda a enfermidade do povo de Deus. Ele vai ser aquele escudo que vai proteger o povo de Deus. O povo de Deus nunca mais vai mendigar migalhas para poder viver bem. O povo de Deus vai viver em paz. Imagine o coração de Isaías, que felicidade. Ele já estava vendo isso. Você já está vendo isso? Fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Isaías já tinha certeza. Isaías já estava falando da Nova Jerusalém. Isaías falava do que o povo ia receber. Isaías já falava dos portões gloriosos. Isaías já falava de que nunca mais nós iríamos lembrar da desgraça que nós vivemos e sofremos, que até isso seria apagado da nossa mente. Meu irmão, isso é fé. Mas justamente porque nós somos pessoas comuns, nós precisamos ser transformados em pessoas incomuns. O que é incomum nessa terra? É você ver uma pessoa abençoada. Quando alguém recebe uma bênção, um carro, recebe um casamento, ele já diz: meu Deus, Deus me abençoou, Deus trouxe, Deus resolveu a minha vida. Ei, no reino do meu Pai isso é normal. Lógico que nós damos testemunhos para as pessoas verem que esse Deus existe, só para a honra e glória do Senhor Jesus.
só para isso. Mas ser abençoado, ser feliz, ter uma casa abençoada, ser um homem ou uma mulher de saúde, ter um casamento amável, glorioso, ter um bom trabalho, viver bem, em paz, é normal. Anormal é não ter isso. E quando então nós estamos nessa situação de anormalidade, por que anormalidade? Porque nós somos de quem? De Deus. Se não vivemos o que a palavra diz, está anormal. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. E é por isso que Jesus veio, para mostrar para nós que está errado e como resolver. Você que está aqui, você não precisa levantar a mão. Você tem problemas na sua vida? Como está a sua vida? Você está verdadeiramente feliz? Você é uma pessoa realizada? Eu quero trazer a boa notícia de que existe um Senhor chamado Jesus que realiza você. Sabe por que o povo de Deus, a grande maioria, não está realizado? Porque busca a realização nas coisas. Somente Ele pode realizar você. Somente o Senhor pode transformar você. Mais ninguém. Por isso que Ele disse: põe o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso em primeiro lugar em vossas vidas. Se Jesus falou, acredita. Não tem nem que discutir. Diz, ó, põe em primeiro lugar o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Nem pergunta. Põe Ele em primeiro lugar que você vai ver a resposta. A palavra é a verdade. Mas nós somos fracos. E nós precisamos de ajuda. E é por isso que nós estamos aqui usados pelo Espírito Santo mais uma vez. Para levar esta ajuda até você. Você não tem orado? Você não tem pedido? Você não tem clamado? Você diz: Jesus, me ajuda. Que ajuda Ele pode dar para você? A palavra da verdade. Por meio da palavra que você vai conquistar as vitórias. Por meio da palavra e com a palavra que você vai vencer as dificuldades. Serás fortalecido e ninguém mais vai derrubar você. E assim existe uma pessoa que nos é trazida aqui para ser exemplo nesta noite, onde que nós vamos nos encontrar. Presta atenção. Alguém sabe aqui o que é ter um encontro com a palavra? Encontro com a palavra é quando ela é ministrada e ela vai entrando em seu coração espiritual, ela vai penetrando na sua mente e de repente você se depara numa situação que é você. Sou eu isso daqui. O que ele está falando hoje é eu. Você se encontrou com a palavra. E normalmente as pessoas se encontram com a palavra, sabe quando? Quando é na dificuldade. Esse sofrimento que essa mulher, esse sofrimento que esse homem, esse sofrimento que esse patrão, esse empregado ou dessa pessoa está sofrendo, é o que eu estou sofrendo. O pastor falou tudo que eu sou. Não foi o pastor, foi a palavra. Mas dificilmente você vê alguém se encontrando com a palavra quando diz assim: eu serei mais do que vencedor. Creia. É difícil você encontrar uma pessoa que se encontra nesse momento. Normalmente o encontro é na dificuldade. Mas isso não é um mal. Isso não é um mal. Se você se encaixou naquele problema daquela determinada pessoa, se você se encontrou naquele momento da palavra, você precisa prestar muita atenção, porque Deus está chamando você a atenção e Ele quer te dar a chave para sair desse mal. Compreendeu? Poxa, o homem pregou hoje exatamente o meu sofrimento. Deus sabe o que você está precisando, mas Ele quer te dar a chave. Ele mostra que sabe o que você tem, que sabe como você está sofrendo, e Ele também vem te trazer aqui nesta noite para te dar a chave da vitória. Seja inteligente. Você é de Deus. Olha, tem pessoas que estão sofrendo tanto, diante de uma montanha desse tamanho assim. E quando ela ouve a palavra e a palavra entra, ela vai pegar essa montanha e fazer assim: eu nem sabia que era tão fácil assim.
Outro dia uma senhora chegou para mim e falou assim: mas esse negócio de Deus é fácil demais. Lógico, porque abriu a mente dela. Meu amigo, aquele que a palavra entrou, não existe depressão para esse homem. Não existe dia mal para esse homem que a palavra entrou. Você sabia que a palavra entra numa pessoa e ela não é mais inimiga de ninguém? Ela tem prazer em se reconciliar. Existem povo na igreja que são de Deus, descer as águas, e tem briga com um monte de gente. Meu Deus, isso não existe no reino do meu Pai. No reino do meu Pai é reconciliação, é amor, é misericórdia, é compaixão. E às vezes temos que falar duro também, mas por amor. E não para destruir e denegrir ninguém, por amor. A pessoa que a palavra penetra em seu íntimo, ele não quer mais olhar atrás, ele já está vendo o futuro glorioso e eterno que Isaías viu, profetizando 700 anos antes a vinda desse Senhor que já chegou há 2000 anos para você. Há 2000 anos. Nós não podemos nos comportar como pessoas, perdoe essa palavra, como tolos. Nós somos de Deus. Por isso nós abrimos Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Vamos acompanhar. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Preste atenção nesta mulher. Preste atenção nesta passagem bíblica gloriosa que o Senhor Jesus deixou para nós. Que o Espírito Santo usou um homem chamado Marcos para redigir para nós. Havia uma mulher, 12 anos doente. Já havia procurado muitos médicos. E quando nós olhamos médicos aqui, nós não só pensamos nos médicos dos hospitais. Existem outras medicinas, existem outros recursos, que muitos chamam de médicos. Por exemplo, a bruxaria, a feitiçaria, os tais benzimentos. As pessoas procuram esses recursos e em vez de melhorar, pioram cada vez mais. A situação dessa pessoa fica pior. Meu irmão, só pode um resolver a sua vida, esse é Jesus. Isso já está determinado, isso já foi pregado. Sabe onde foi pregado? Lá naquela cruz. Pregaram ele, já foi determinado. Só esse que pode resolver a situação do mundo. Só esse aqui é luz. Se você quer limpar o seu estômago, você vai tomar água suja? Meu amigo, para lavar, você precisa de água limpa. Você precisa entender que muitas pessoas estão buscando água onde que não é limpa. Água suja, água imunda, água podre. E ao invés de melhorar a situação das pessoas, está piorando cada vez mais. A princípio parece até que é bom, mas depois o sofrimento é muito grande. Nós precisamos entender que somente Jesus pode mudar a história da nossa vida. Uma mulher que tinha 12 anos de sofrimento, com uma hemorragia, já havia gastado tudo que tinha com muitos médicos, e esses, está escrito aqui, fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Não feche em Marcos, vamos para Salmos. Você vai entender um pouco mais da Escritura Sagrada nesse momento. Vamos para Salmos capítulo 16. Por que as pessoas têm piorado? Porque a vida das pessoas não muda. 12 anos sofrendo. Você crê que a Bíblia é o livro do Deus vivo? Você crê que é a verdade? Então vamos observar. Capítulo 16 de Salmos, versículo 4. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muitos sofrimentos para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses.
trazem sofrimento para si mesmos. Quando nós olhamos aqui deuses, nós logo pensamos também somente na bruxaria e feitiçaria. Não, meu. O dinheiro é um Deus para muitas pessoas. O trabalho é um Deus para outras pessoas. Tudo aquilo que você põe na frente do Deus vivo é um Deus na sua vida. Para tudo aquilo que você tem prestado culto ou dobrado o seu joelho, é um Deus para você. Se uma mãe tem o seu filho como a fonte da felicidade, ela já está prostrada ao filho dela. Vai trazer sofrimento para si, porque ele vai decepcioná-la e ela vai ficar triste. Entenderam agora? Se o marido é a fonte da felicidade da mulher, ou vice-versa, um dia desse vai falar uma palavra difícil, um diferente, um mal entendido, já deixou a pessoa triste, trouxe sofrimento para si. Por que é que Jesus é aquele que tira sofrimento, assim como Isaías nos colocou aqui hoje? Porque Jesus nos ensina que nós temos que pôr Deus Pai Todo-Poderoso como nosso Deus único. E então o sofrimento acabou. Entenderam como que Jesus tira o sofrimento da pessoa? Ele revela a verdade, a pessoa pratica o que ele faz. Que sofrimento essa pessoa vai ter? Esse Deus não decepciona? Compreenderam como como Jesus tira sofrimento? Jesus é a palavra da verdade. Se você fizer o que a palavra diz, acabou o sofrimento. Mas e a enfermidade, homem de Deus? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: primeiro que ele previne a doença, ele também cura. Mas antes de curar, ele previne. Ele diz assim: não beba, porque se você beber, isto vai te levar à desgraça. A pessoa não bebe, pronto. Os males que aquele vício iria provocar naquele homem ou naquela mulher não vai ter mais. Pronto, já curou daquelas doenças. Aquela doença não vai ter mais. Entenderam? É assim que Jesus cura. Ah, mas e as doenças que já existem? Ele também é misericordioso. Nós confessamos o nosso erro, pedimos perdão a Ele, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aquele espírito do inferno que se aproveitou e entrou em nosso corpo, entrou na nossa vida, aquela bactéria que é do diabo, que entrou no seu sangue, ou nas suas juntas, no seu corpo, nas suas veias, nos seus nervos, vai ter que sair, porque você se arrependeu. Quando o arrependimento é fiel e verdadeiro, acabou. Ah, mas é aquela doença que de repente eu caí, machuquei o joelho e torci o joelho. Isso não é doença. Você caiu. Aí você vai para o hospital, lá tem médicos colocados por Deus para te ajudar. Agora, depois que você estiver curado, ou mesmo antes, pergunta a Deus por que você caiu, que também tem resposta. Então Jesus é aquele que tira de nós a doença que estava por vir, e também cura as que existem na pessoa. Mas se nós colocarmos alguém na frente de Deus, nós estamos colocando outros deuses, e nós vamos trazer muito sofrimento para nós. Amém, povo de Deus? Seja inteligente. Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas veja bem no capítulo 22 de Salmos, e olha como o Senhor é misericordioso e glorioso. Capítulo 22, versículo 24. Ele não abandona os pobres. Quem são esses pobres? Quem é pobre na Bíblia? O pobre bíblico é aquele que tem falta de conhecimento. Aquele que lhe falta conhecimento, esse é pobre. Porque a maior riqueza que alguém pode ter na sua vida é o conhecimento de Deus, e não um real no banco. Essa é a maior riqueza que você pode ter. Então o pobre aqui, ele diz, ele não abandona os pobres. Isto quer dizer, ele não abandona as pessoas que não conhecem ele. Ele não abandona não, ele não me abandonou, e ele não abandonou você. É justamente por isso que você está aqui. Mesmo se você não tiver o conhecimento para lutar contra aquela força do inferno que está atrapalhando a sua casa, hoje ele te trouxe aqui porque ele não abandonou você. Ele não te abandona. Ele diz aqui assim: ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe da sua dificuldade. É preciso que você acredite nele. Olha,
Presta atenção, você precisa acreditar que Ele é bondoso assim. Poxa, Ele é bom comigo, Ele é bom comigo, Ele me ajuda, Ele não me abandonou, Ele me trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Você precisa ser amigo de Deus, mas antes de ser amigo de Deus, você precisa acreditar que Ele é seu amigo. Se você não acreditar na amizade de Deus com você, você também não consegue ser amigo dele. Acredita que Ele é seu amigo, Ele está a seu favor, Ele está pelejando por você, Ele luta por mim e por você, amém? Você não está abandonado. Completando aqui, Ele não abandona os pobres, nem esquece os seus sofrimentos, Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Ei, Deus não tem se escondido de nós não. A palavra tem sido pregada aqui toda terça, toda quinta e todo domingo, mas a palavra é pregada para gerar dentro de você um desejo, uma vontade, o impulso de você falar: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda. Isso nós temos que fazer. Nós não podemos ficar esperando Deus derramar se nós não pedirmos. Nós precisamos bater na porta. Amém? Então, povo de Deus, vamos ver a situação dessa mulher, voltando em Marcos capítulo 5. Ela o fez. Assim esta mulher fez. No versículo 27. Ela havia escutado falar de Jesus. É o que você ouviu até aqui. Você não ouviu falar desse Jesus? Não foi pregado aqui nesta noite? Não foi ministrado que Ele está a seu favor? Que Ele é bondoso, misericordioso e não abandonou você? Que Ele te ama? Essa mulher também ouviu falar isso. Eu tenho certeza que as palavras que você ouviu até aqui são as palavras que essa mulher ouviu. Ela ouviu falar de Jesus. Isso quer dizer, ela ouviu a pregação, a ministração da palavra. Ela ouviu o Evangelho. Porque ninguém age a fé se não ouvir. A fé vem por ouvir. Meu irmão, fé em Deus, fé nesse Deus. Essa mulher ouviu falar de Jesus, essa mulher ouviu falar dessa palavra. Essa mulher constatou que aquele homem que estava na frente dela ali, era aquele homem que Isaías tinha profetizado 700 anos atrás. Peraí, é esse que Isaías falou, é esse é o enviado do Deus vivo. E o que você precisa falar agora? É esta palavra que Isaías disse que ia chegar e resolver nossos problemas. É esta palavra que eu precisava ouvir. Mas tem que ter ouvidos para ouvir, porque Jesus Cristo diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ela estava com os ouvidos abertos. Essa mulher é uma mulher maravilhosa, sofredora, 12 anos com hemorragia. Aí quando você diz assim, mais 12 anos com hemorragia, nós logo pensamos nas áreas íntimas da mulher, né? Ei, mas a palavra é espírito. De que hemorragia nós estamos falando aqui? Pode ser esta também que eu citei. Mas e a hemorragia do seu coração? Aquela que todos os dias, quando você vai ser feliz, tem uma hemorragia, um buraco no seu coração aberto e a felicidade vai embora. Aquela que você foi no culto e ficou feliz, muito feliz, hoje sim, hoje eu conquistei. Aí um dia depois, escorreu tudo e foi embora. Cadê? Eu estava tão bem ontem. O que é que está acontecendo hoje? Hemorragia. Hemorragia. Ontem eu fiquei tão feliz com a boa notícia que eu recebi, que aconteceu que o meu filho passou na faculdade de medicina. Segundo lugar, nem esperava. Esse Deus é glorioso demais. 3 dias depois, nem lembra mais. Hemorragia. A alegria foi embora. Casei, 15 dias foi um amor. Deus mandou o marido que eu esperava, ou a esposa que eu queria. Não sei. Acabou.
esfriou. Meu casamento esfriou. Eu não tenho mais contato íntimo com a minha esposa, com o meu marido. Não temos nem vontade. Já estamos dormindo em cama separada. Hemorragia. Uma brecha. Um buraco aberto. Eu vivia tão bem na minha casa, os meus filhos, eles eram tão bons, e eu tinha tanto amor pelos meus pais, eu amava tanto a minha mãe. Não tenho mais esse sentimento. Hemorragia. 12 anos sofrendo. Quantos anos você tem hemorragia? Normalmente as pessoas que não professam essa fé nesse Senhor Jesus Cristo, para compensar o vazio que a hemorragia causou, eles vão para as festas pagãs, para as bebedeiras, para as farras, para compensar. Não é porque a pessoa quer aquilo, não. Ninguém pega um copo de uísque e toma dizendo que é bom. Queima, faz mal, mas ele quer compensar de uma maneira. Eu não condeno ninguém. Por falta de conhecimento ele vai fazer isso. Ele quer compensar o vazio que está no coração dele. Só Jesus pode compensar isso para você. Porque Jesus, além de preencher você, ele estanca e fecha a brecha. Mas, homem de Deus, da onde que veio essa brecha no meu coração? Porque se eu nasci da barriga da minha mãe, e eu tinha 3 anos de idade, eu tinha 6, eu tinha 9, eu tinha 10, eu tinha 11, eu tinha 12, a Bíblia diz que eu era salvo. Mas é depois dos 12 que veio o problema. É quando seus olhos fitaram o mundo. E quando você começou a buscar as coisas para o seu bel prazer, e não para satisfazer o Pai. Nesse momento você brigou para ter as coisas. Você discutiu. Nesse momento você lutou com as suas forças para conquistar paz, felicidade, amor, alegria. E nesse momento, infelizmente, você teve que passar por cima de algumas coisas, de alguém. E nesse momento você causou mágoas, ressentimentos, ódio. E é justamente isso que abre uma brecha. Satanás é muito astuto. Ele promove uma briga em casa entre filhos, entre pai e filhos, entre parentes, entre vizinhos, entre amigos, aqueles que se diziam amigos. Ele promove uma confusão porque ele abre uma brecha de um lado e do outro, e quando eles vão ser felizes, vai escorrer a hemorragia. Eles vão procurar médicos, vão resolver, me dá um comprimido. Alguns dão comprimido, vai dormir, dá um comprimido para dormir, para esquecer. Outros fazem baterias e baterias de exames, e logicamente que os médicos são para isso mesmo, e glória a Deus que eles o fazem, porque eles precisam achar o problema, e os exames é que indicam onde é que está o problema, mas normalmente os exames, nesses casos, realmente não mostram, é espiritual. Esse é o Jesus glorioso, que Isaías pregou. Ele disse, olha, ele vai tirar o sofrimento dessas pessoas. Por quê? Porque Jesus que Isaías pregou era a palavra da verdade, a boa notícia que vinha salvar o povo de Deus, que vinha revelar o que é que está acontecendo. Muitos estão nas suas igrejas cantando e louvando com seus corações cheios de hemorragia. Aquele louvor enche o coração da pessoa, e é verdade, aquela palavra gloriosa encheu, aquele momento encheu. Olha, hoje eu saí daqui voando, hoje eu estou cheio da graça de Deus. Dependendo do tamanho da brecha que tem no coração da pessoa, às vezes não leva nem 2 dias. Alguns aguentam 15 dias. E depois diz assim, eu vou para a igreja, não resolve a minha vida. Não adianta eu ir na igreja. O que eu quero lá? Eu vou, fico 2 dias bom, depois tudo volta outra vez, tudo volta de novo, tudo estoura de novo, lá em casa tudo explode outra vez, eu não aguento. Meu irmão, porque a brecha ainda está aberta, precisa fechar a brecha. Ele cura. Ele cura. Aí quando você percebe a brecha, e os erros que você cometeu, para que aquela brecha viesse estar na sua vida, aí você, por um ato de inteligência e sabedoria de Deus, você faz o que Jesus disse, arrependa-se, peça perdão,
E no momento que você coloca o seu joelho no chão e diz: Senhor, me ajuda, Senhor, eu errei mesmo, Senhor. Ele diz que Ele não abandona os pobres, Ele diz que você não está só, Ele está com você, desde que você grite, peça ajuda e fala: Senhor, me perdoa, eu errei naquele momento. Meu irmão, está sendo outra vez unido, está sendo curado, e o seu coração lacrado. Compreende? É assim que Jesus cura. Ele é a verdade. Todos precisam ouvir. Há muitas pessoas que estão anos nas igrejas, mas não ouviram. Não ouviram. Jesus foi enviado para o povo de Deus. Isso daqui está em minha mão, chamada Bíblia Sagrada. É para o povo de Deus. Meu irmão, voltando 2 ou 3 páginas em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Esta é a palavra de Jesus. Jesus, quando ele fala direto. Jesus iniciou o ministério aqui na terra com a chave na mão. Eu vou dar a chave para vocês. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Faça isso e você vai entrar no reino de Deus. É isso, meu irmão. É isso que nós precisamos fazer. Em Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele não estava falando de um reino? Arrependam-se dos seus pecados, pois o reino do céu está perto. O reino de Deus está perto. Então alguns fariseus perguntaram: e aí, Jesus, quando é que vai chegar esse reino? Jesus respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejo, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aí você olha para mim e diz: homem de Deus, mas dentro de mim está o reino, por que eu não estou desfrutando desse reino? Hemorragia. Deus preenche você com tudo de bom, com as coisas do reino, com paz, alegria e felicidade, amor. Mas se você tem uma brecha na sua vida, a hemorragia leva aquilo tudo embora de novo. Deus não se cansa, Ele vai derramar todo dia sobre você, porque Ele quer você abençoado, mas você só vai ficar firme com aquelas bênçãos, elas realmente só produzirão o efeito que a palavra diz, você só vai vivê-las, e isto já é o reino. Se fechar a brecha, fecha a brecha, você é de Deus, peça perdão a Deus de fato e de verdade, com sinceridade, e diz: a partir de hoje, eu não carregarei mais esse fardo de mágoas e de ódio e ressentimento. Põe seu joelho no chão, reconheça os seus erros, clame a esse Deus por misericórdia, será sarado esta ferida, ferimentos curados, e aí, meu irmão, você vai começar a reter dentro de você as boas, gloriosas coisas que Deus derrama sobre você, e você passará a viver esse reino glorioso. Compreende isso? Por que é que Satanás procura colocar brechas no coração das pessoas? Para derramar tudo que Deus tem derramado de bom, para escorrer. Muitos dizem assim: eu estava tão bem. Realmente você estava bem, eu acredito, mas agora eu estou tão mal. Escorreu. Por isso que, se você precisa acertar uma pendência com alguém, vá correndo, para o seu próprio bem.
Não é porque você é crente ou evangélico ou cristão, porque o pastor mandou. Não, meu irmão, eu não tenho nada a ver com a sua vida. É para que você seja feliz, para que você desfrute das bênçãos que Deus conquistou por meio daquele homem de Nazaré naquela cruz, derramando o sangue inocente que nos proporciona esta vida gloriosa e completa. É tão fácil. No versículo 33, a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. O que é que o Espírito Santo quis dizer aqui? No momento, meu irmão, que você vai pedir perdão, ou no momento que você perdoou, mesmo se você estivesse cheio de razão, pisaram em você, massacraram você, cuspiram em você, insultaram você, meu irmão, você está cheio de razão, esquece tudo isso, perdoa de verdade, porque naquele momento você está esquecendo o seu eu, por causa do Evangelho, e você vai encontrar a vida verdadeira. É tão difícil esquecer a si mesmo, porque esquecer a si mesmo é perdoar. Quando você perdoa, você esquece da razão que você tinha. Não, eu tenho razão, eu estou no direito de ficar assim, e de me comportar assim, porque pisaram na minha cabeça. Eu sei que você tem razão, eu sei que pisaram na sua cabeça, mas não cultive isso no seu coração. Esqueça você, põe o Senhor em primeiro lugar, e você terá a vida verdadeira. Amém? Não cultive isso no seu coração. Isso é a armadilha do diabo. É por aí que está escorrendo as bênçãos gloriosas. Em Marcos capítulo 5, voltando agora no versículo 27, mais uma vez. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Meu irmão, quando nós falamos de esquecer de nós, esquecer a si mesmo, é passar por cima dessa multidão de mágoas e ressentimentos e de ódio. E ela assim o fez. Ela se lançou no meio da multidão, por cima da multidão, ultrapassou a multidão que a impedia de tomar posse desse reino, que a impedia de ser feliz. Quantas pessoas estão aprisionadas nesse momento por causa da religiosidade? Alguns dizem assim: eu tenho a minha religião e assim eu vou viver, e estão sofrendo, e muito. Se esta mulher tivesse esse pensamento, ela não ia se lançar, ela ia olhar para esse Jesus e dizer assim: é mais um aventureiro chegando. Mas porque ela tinha conhecimento do que Isaías tinha falado, ela estava esperando a vinda desse homem. Você está esperando? A palavra chegou para você. Mergulha, ultrapassa as barreiras. Alguns têm orgulho, multidão de orgulho no seu coração. Não vou me curvar, não vou reconhecer. Meu irmão, isso é tudo satânico. Se lança. Essa multidão de impedimentos que estão atrapalhando você de mergulhar. Você está com medo? Mergulha. Mergulha nesse evangelho, mergulha nessa palavra, diz assim: eu vou servir esse Deus, eu vou andar segundo o evangelho, e que Deus falar comigo eu vou fazer. Meu amigo, você vai ser curado. Então você vai encontrar esse reino dentro de você, e você vai dizer assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Mas ainda tem uma boa notícia aqui dentro: todo o tempo que você perdeu, o Senhor restituirá. Não importa quanto tempo, 12 anos, basta 1 minuto na presença desse Senhor, já restituiu os 12 anos de sofrimento. Sabe por quê?
Porque além de curar, o Senhor é tão glorioso, Ele é um arquiteto perfeito. Ele vai na mente da pessoa e tira todas as lembranças e apaga esse escrito de dívida, apaga aquele monte de pensamentos podres que começa a preencher você com aquilo que produz vida. Você crê? Essa é só para quem crê, viu, gente? Porque para quem não crê, continua na igreja, na religião, sofrendo. Isso é só para quem tem fé. Assim, mais ou menos assim como Isaías já estava dando saltos de alegria, porque 700 anos adiante iria vir o Salvador. Não vou estar lá não, mas aquele povo vai desfrutar daquilo que eu não estou desfrutando. Aquele povo vai tomar posse de uma vida verdadeira. Imagina Isaías hoje andando aqui na cidade e olhando para os crentes. Vocês não vão acreditar não. Vocês não tomaram posse, ele veio. Eu tomei posse 700 anos antes. Já tem 2000 anos que ele veio e vocês ainda não tomaram posse. Pensa em Isaías caminhando no meio dos crentes, dos evangélicos e dos cristãos. O que ele iria dizer? Nós precisamos levantar a cabeça, erguer, servir esse Deus e tomar posse do que é nosso, povo de Deus. Precisamos ser a diferença. Não é só ter um título de evangélico, não, e nem só de crente ou de cristão, ou carregar uma Bíblia debaixo do braço, ou dizer assim: eu participo de um grupo, de uma religião. Não é para você tomar posse. Mergulha como essa mulher mergulhou. Eu quero ver se a sua vida muda ou não muda. A hemorragia que tem no seu casamento, a hemorragia que tem no relacionamento com seus filhos, a hemorragia que tem no seu trabalho, a hemorragia que tem na sua vida financeira. Aonde tem um vazamento, meu irmão, Deus vai colocar o dedo dele. Aqui não vaza mais. Acabou. As pessoas estão perdendo os dias. Então, povo de Deus, ela tinha certeza de que ela ia ser o quê? Curada. Precisamos agir a fé. Fé é a certeza de que vamos receber as coisas que nós esperamos. Ela esperava ser curada, e ela já tinha certeza antes de tocar nele. Eu vou mergulhar porque eu tenho certeza que se eu tocar nele, eu vou ficar curado. Homem de Deus, mas não tem nenhum homem andando com uma túnica feita de linho puro e fino aqui na minha frente para eu tocar nele. Não é assim agora. Você vai tocar de modo diferente. Você vai tocar de joelhos, com a sua cabeça curvada, e dizer: Senhor, me perdoa por ter desperdiçado tantas vezes a sua palavra. Me perdoa por não ter esperado a vinda do Senhor em meu coração, visto que já veio. Me perdoa, Senhor meu Deus, pela minha rebeldia. Me perdoa, meu Pai, pelos momentos que eu desprezei a tua palavra. Me perdoa pelo meu orgulho. Me perdoa por ser insensato, Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa por não ter observado, Pai, os teus ensinamentos. É por aí, é assim que nós tocamos. Mas se não for sincero, não precisa nem dobrar o joelho. Sabe quando que é sincero? Quando você não tem interesse humano. Porque muitas pessoas estão pedindo perdão a Deus para ter um privilégio, ou resolver um problema pessoal, o visando só ele. Nós precisamos pedir perdão a Deus, reconhecendo o Criador, o Senhor, reconhecendo a majestade dele, reconhecendo o senhorio dele sobre as nossas vidas. Porque muitos têm pedido perdão a Deus, mas não reconhecem isso. Precisamos passar então nesse momento a sermos servos de Deus, porque aquele verdadeiro arrependimento proporciona uma nova pessoa. Aquele que se chamava enganador passa a se chamar Israel.
O Senhor muda o nome da pessoa. E você não precisa falar com ninguém, as próprias pessoas dizem assim: mas ele era assim, e agora é uma pessoa, mas ele era tão bravo, agora é tão manso. Ele tem o nome de manso. Mas ele era tão carrasco, e agora é tão doce, o nome de doce. Mas ela era tão enjoada, agora é tão agradável, é o nome de agradável. Mudou o nome. Ele era tão ruim, e agora ele é tão bom. Antes ele só queria derrubar as pessoas, agora ele procura levantar as pessoas. Antes ele servia o diabo, agora ele serve a Deus. Deus muda até o nome da pessoa. E é assim, povo de Deus, no versículo 29, logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como essa gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Presta atenção. Quando você faz uma oração sincera, você toca lá no trono da graça de Deus. Você toca lá no Senhor, e o Senhor te procura no meio da multidão. Olha lá ele. Olha lá ele. Olha lá a família dele. Naquele momento, meu irmão, naquele momento, Deus Pai Todo-Poderoso envia os anjos dele para concretizar na vida e materializar na vida daquela pessoa aquilo que está escrito assim: tu e tua casa. O Pai envia os anjos e diz: aquela família está salva. Está com medo? Está com medo de um ente querido seu ir para o inferno? Continua orando por ele, que Deus ouve a sua oração. Nem que seja no último suspiro, ele vai confessar que Jesus é o Senhor, por causa do seu sacrifício de vida. E depois você vai ver que valeu a pena dar a sua vida pela vida daquelas pessoas que muitas vezes maltratou você, ou não reconheceu o Deus que você serve. Mas no último furo, eles vão dizer: me perdoa, por causa da sua oração. Povo de Deus, vale a pena. Abra, por favor, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua inteligência. Não se apoiar na sua inteligência é confiar nele. Não dá para fazer de outro jeito. Para que você venha abrir mão da sua inteligência, você precisa usar a inteligência de outra pessoa. Muitos têm usado a inteligência de outros deuses, que não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E com isso tem trazido para si e sua família muito sofrimento. Mas aqueles que abrem mão da sua própria inteligência para ficar então com a inteligência de Deus, com a sabedoria de Deus, chamada Jesus Cristo, recebem ainda nesta terra paz, alegria e felicidade, traduzindo: vida abundante, vida verdadeira e vida completa. Amém e graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Pai, é isso que nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz e ir aonde o Senhor nos enviar. Perdoa-nos, Senhor. Adentra o coração desse lar agora, Pai, esta brecha que está aberta seja fechada agora, Senhor. No coração deste homem, desta mulher que está agora sendo alcançada, meu Pai, por esta ministração, pela Tua palavra da verdade, Senhor. Senhor, meu Deus, ela estava esperando há tanto tempo, Pai, uma direção,
para que pudesse sair, Senhor, dessa vida de tristeza, de solidão. Agora ela percebeu, Pai, que a hemorragia que está em seu coração, e que muitas vezes as pessoas não têm olhos para enxergar, porque é espiritual, tem consumido os dias gloriosos que o Senhor Jesus já conquistou na cruz, derramando sangue inocente. A partir de agora, Pai, fortalece esse homem, esta mulher, esta pessoa, para poder ir em encontro àquele que é uma desavença, para poder pedir perdão e perdoar, Santo Deus de Israel, acertar a sua vida, Pai, com a força que o Senhor nesta noite, por meio desta palavra, derramou sobre ele e sobre ela. E assim as brechas fechadas, Pai, assim ela reterá, e ele vai reter, ó Pai, as mais ricas bênçãos que o Senhor tem derramado. E ela então, Pai, verá que dentro dela existe um reino glorioso do Deus Pai Todo-Poderoso, onde que somente habita Ele, que é fiel e justo, que é santo, 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 eternamente. Ó Santo Deus de Israel, naquele momento, ó Santo Deus de Israel, ela se transforma na morada do Deus vivo, que é a palavra que liberta. Santo Deus de Israel, ajuda o teu povo a agir a fé, a agir nessa direção, Pai, de buscar esse conserto, Santo Deus de Israel, para desfrutar, Pai amado, de tudo aquilo que o Senhor tem derramado. Ajuda o teu povo a reagir, Pai. O teu povo precisa de força, precisa dessa coragem, a coragem dessa mulher, Pai, que se lançou por cima da multidão, em meio à multidão, Pai amado, não olhando mais para os lados e muito menos para trás, sem se importar com o que estavam falando dela, com o que pensavam dela. Simplesmente ela foi e tomou posse, Pai, da vida verdadeira, completa e abundante que somente o Senhor pode dar. Muito obrigado, Senhor, pois eu já com o tempo, ó Pai, uma multidão de pessoas agora, Senhor meu Pai, tomando posse da vida que somente o Senhor pode dar. Amém e graças a Deus. Obrigado, Senhor, Santo Deus de Israel, Senhor dos senhores.